Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo porque hoje tem jogo do Botafogo. 9h30 da noite no estádio Barradão. O Botafogo ele visita o Vitória pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Momentos completamente diferentes. A gente vai falar muito sobre essa partida aqui. Sabe quanto tempo o Botafogo não perde para o Vitória em campeonatos brasileiros? Há 10 anos. Nesse período foram realizados 5 jogos, 3 pela Série A e 2 pela Série B, sendo 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. 9 gols marcados pelo Botafogo e 6 gols marcados pelo Vitória. A última derrota do Botafogo para o Vitória em Campeonato Brasileiro da Série A no Barradão foi em outubro de 2014, vitória do Vitória por 2-1. Essa partida terá transmissão da Globo. Pasmem, senhores. A Globo irá transmitir esse jogo, 9h30, em plena quinta-feira. É algo aí surpreendente, né? Bom, a gente vai falar muito ainda sobre esse jogo aqui, o momento dos dois times, a gente vai falar sobre os desfalques, prováveis escalações, a gente vai falar também sobre o histórico desse confronto. Eu peço que você assista até o final para não perder nada. E você que está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever. Se inscreva nesse canal, afinal não custa nada, né? E dessa forma você receberá, né, os avisos, as notificações de todo o conteúdo que for postado aqui nesse canal diariamente. Afinal, o conteúdo aqui é diário, falando somente sobre o Botafogo e nada mais. E não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e se puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, eu agradeço muito. Beleza? Então, recado dado. Vamos para a vinheta para a gente seguir aí falando sobre esse confronto. Bom, falando sobre o momento dos dois times nesse campeonato, o Vitória, ele vem de vitória, né? Venceu o Criciúma na última rodada e nesse momento se encontra fora da zona de rebaixamento. O Botafogo ele vem de uma ótima vitória sobre o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. Vitória por 3-0, o time teve uma ótima atuação ali. É o que a gente queria, né? Depois de 5 jogos bem abaixo daquilo que o time pode entregar, mesmo esses 5 jogos tendo sido vitórias, né, algumas vitórias, alguns empates e uma derrota, que foi a derrota para o Criciúma. Então o Botafogo ele vinha oscilando nessas últimas rodadas. Na vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro, o time já teve uma outra postura, que é a que a gente quer que o time continue tendo, né, mesmo fora de casa. Eu já trouxe os números aqui, né, da pontuação do Botafogo. 15 pontos ele conquistou jogando em casa e 15 pontos conquistou jogando fora de casa. Então a gente espera que se mantenha, né, essa pegada do Botafogo, que ele tem uma postura semelhante à que ele teve nesse jogo contra o Atlético Mineiro, de muita imposição, de se impor, né? Afinal, o Botafogo é um time melhor que o Vitória, com todo respeito ao Vitória, mas o Botafogo vive um momento melhor, o Vitória vive um momento de instabilidade. E os dois times lutam por coisas diferentes. A gente tem a visão, nós torcedores do Botafogo temos a visão de que o Botafogo ele vai lutar pelo título. E eu acredito muito nisso, que o Botafogo até o final do campeonato ele vai se manter na briga. Diferentemente do ano passado, quando teve a queda no segundo turno, o Botafogo ele vai se manter. O Botafogo tem elenco para isso, tem um bom técnico para isso, para manter o time nos trilhos até o final. Então a gente espera que mesmo fora de casa, o Botafogo ele mantém essa postura e vença com autoridade, né? Claro que não tem jogo fácil, não tem.
mas o Botafogo ele tem totais condições de entrar lá no Barradão e vencer novamente o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo não perdeu os últimos 6 jogos contra o Vitória, contando todas as competições. O Botafogo é o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E o Vitória, ele venceu 3 dos últimos 5 jogos em casa. É um time forte jogando em casa. Mas o Botafogo já venceu esse ano o Vitória. O Botafogo esse ano, ele já venceu o Vitória lá dentro do Barradão. Pela Copa do Brasil, eliminando, né, o Vitória. 2 vitórias, né? O Botafogo venceu os 2 jogos, o jogo de ida e o jogo de volta. O jogo de volta que foi no Barradão, vitória do Botafogo por 2-1. Os 2 times se enfrentaram ao longo da história 47 vezes. O Vitória ele possui uma pequena vantagem, né, no retrospecto, com 17 vitórias. Uma a mais que o Botafogo, que tem 16. E 14 empates. E nos últimos 5 jogos realizados entre Botafogo e Vitória, foram 4 vitórias do Botafogo e 1 empate. E segue tendo aí uma invencibilidade de 6 jogos sem perder para o Vitória. A gente espera que isso se mantenha. É claro que não tem jogo fácil, o Vitória ele vai querer se recuperar na tabela, o Vitória ele quer vencer esse jogo, mas o Botafogo também tem pretensões diferentes, mas os dois têm o mesmo objetivo, vencer o jogo. E agora falando sobre a arbitragem da partida, o árbitro será Ramon Abate Abel, ele mesmo, que segue sendo prestigiado pela CBF. O Botafogo já demonstrou toda a sua insatisfação com ele por conta de vários erros cometidos no jogo contra o Atlético Mineiro lá no ano passado, em 2023. Um gol legal do Diego Costa e encontraram ali um impedimento que não existiu, gol anulado, com conivência do Ramon Abate Abel. E no jogo mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, vocês já sabem, né? Aquela entrada criminosa do Hugo Moura no Tietê, que fez o Tietê levar 6 pontos. E o Ramon Abate Abel nem falta deu. Nem falta deu. E o VAR também fingiu que nada aconteceu. O VAR falou que foi movimento natural do corpo, que o jogador do Vasco pega a bola, que foi um lance leve, não foi passível para cartão vermelho. Só que o Ramon Abate Abel nem falta deu no lance. Então, meu amigo, o que precisaria acontecer para ele dar falta? Quebrar a perna? Ter fratura exposta? Bom, enfim, né? E o operador do VAR será Igor Benevenuto, que já esteve presente em polêmicas envolvendo o jogo do Botafogo. Na derrota do Botafogo para o Bahia, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, na estreia, né, do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos, foi ele que traçou uma linha de impedimento do braço, né, do Damian Soares, anulando assim o gol do Botafogo. Não estava impedido. E o cara traçou uma linha no braço do Damian Soares, como se o braço contasse, né, como lance. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil e só contra o Botafogo. E ele também esteve presente no empate do Botafogo em 1-1 com o Atlético Paranaense, onde houve um pênalti no Júnior Santos. Houve muita reclamação, não foi dado no campo, o juiz não deu e o VAR também fingiu que não viu, nada aconteceu. O Igor Benevenuto era o operador do VAR nesse jogo. E aí?
como será essa arbitragem? Será que teremos um jogo limpo, sem polêmicas? Eu fico um pouco preocupado por tudo isso, né, que já aconteceu. Será que dessa vez a arbitragem será imparcial? Não será tendenciosa? Será competente? Apitará os lances corretamente? E a gente espera que dessa vez a arbitragem não seja a protagonista do jogo. Que a arbitragem faça o trabalho dela que tem que ser feito. O trabalho correto, competente. Agora, falando sobre desfalques e prováveis escalações. O Vitória ele deve entrar com o seguinte time: Lucas Arcanjo, William Lepo, Bruno Vini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Luan Vinícius, William Oliveira e Léo Naldi. Mateuzinho, Janderson e Alejandro. Então, tomar cuidado, principalmente com o Alejandro, que é um jogador que sabe fazer gol. Então, total atenção. O Lucas Halter será titular nesse jogo por conta, né, do Bastos estar suspenso. O Bastos tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e não está disponível para essa partida. Ou seja, a dupla de zaga será Lucas Halter. É muito provável, né, que seja isso. Lucas Halter e Alexander Barbosa. Assim como o Tiquinho também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele levou cartão no jogo contra o Atlético Mineiro e não está disponível para esse jogo. Então, com isso dito, a escalação do Botafogo, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião porque não tem como cravar provável escalação. Eu sempre vejo aí nos portais de notícias esportivas, né, provável escalação do Botafogo, a gente vê lá os nomes e aí entre parênteses, 1 ou 2 nomes. Então eles colocam lá 15, 16 jogadores que podem começar jogando. É fácil ser jornalista esportivo assim, né? Colocando 15, 16 jogadores como possíveis jogadores que vão... Meu amigo, isso é bizarro, né? É bizarro. Com o Arthur Jorge, que muda muito o time, né? Todo jogo ele bota uma escalação um pouco diferente. Às vezes ele entra com um jogador que a gente não imagina. Então, é possível que isso aconteça, que ele surpreenda novamente. O que eu faço aqui é dar minha opinião sobre qual time que eu acho que tem que começar jogando. E nesse caso, eu entraria com John, Damian Soares, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Cuiabano. Cuiabano que fez gol no último jogo contra o Atlético Mineiro, jogou muito bem. Mas não é impossível o Arthur Jorge começar com Marçal, né, que agora está disponível, voltou de lesão há pouco tempo. Ou até o Hugo, né, quem sabe. Não dá para saber. Primeiro volante eu entraria com o Gregory ou Danilo Barbosa. Os dois eu vejo hoje os dois no mesmo nível. O Gregory tem jogado bem, tem jogado bola, tem sido aquele meio-campo marcador, combativo, com intensidade. Eu tenho gostado do que eu tenho visto do Gregory. Então, entre Gregory e Danilo Barbosa, eu não vejo ninguém abaixo. Seja quem for que entrar, assume bem essa função de primeiro volante, né? Que o Danilo Barbosa também é um bom primeiro volante, também tem essa característica de combater, de desarmar, enfim. Segundo volante, Marlon Freitas. Terceiro homem de meio campo, eu entraria com Eduardo. Ponta esquerda, eu entraria com Savarino. Ponta direita, Júnior Santos. E centroavante, Tiquinho Soares. Essa seria a minha escalação por conta da ausência do Tiquinho e ausência do Bastos. A gente espera uma boa atuação do time e, claro, uma vitória para o Botafogo se manter lá em cima, independente se vai se tornar líder nessa rodada ou não. Isso eu não me apego muito nesse momento. Eu quero que o Botafogo vença o jogo, se mantenha lá em cima do bolo na briga.
E claro, dando sempre sinais de evolução, que o time não pode se estagnar, não pode parar. A gente tem que ver sempre evolução do time, correção de erros. Então a gente tem que ver nesse jogo um time muito concentrado, muito focado durante os 90 minutos até o último segundo do jogo, muita concentração, muito foco, muita marcação, intensidade, correr até o final, criatividade com a bola, né? Ter inspiração, ter ideias, ter eficiência quando as oportunidades surgirem, não desperdiçar, tem que fazer o gol quando tiver oportunidade. Então o Botafogo, eu não sei que postura que o Arthur Jorge vai fazer esse time ter, se vai ser mais defensivo, né, para sair no contra-ataque, ou se vai ser de muita marcação alta, daquela fazer aquele abafa, né, para tentar recuperar a bola no campo de ataque e aí gerar situação de gol, pressionando a saída do Vitória, enfim. O que eu quero é que o Arthur Jorge fizer, que dê resultado. Eu não sou especialista de futebol, tô longe disso, mas eu espero que ele tenha esse olho, que ele perceba o que vai funcionar e ponha em prática. Claro, e funcione. Beleza, pessoal? Então, é isso. O Arthur Jorge é o técnico. Então é ele que vai decidir, definir, né, a escalação. É ele que vai ser o responsável pela postura do time em campo. Então o time também tem que colocar em prática com eficiência, com competência, aquilo que ele orientar, aquilo que ele instruir, né, aos jogadores na parte individual, na parte coletiva. E assim, dessa forma, funcionar, né, como tem que funcionar e o Botafogo sair de campo com os 3 pontos. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Você que assistiu o vídeo até o final, se inscreva no canal e deixa o like. Beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.